Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de 2025. Nós estamos tratando aqui da lição dos jovens da revista de escola dominical da CPAD. Nós vamos estudar durante esse trimestre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Olha, uma simples leitura da carta de Tiago já dá para você entender que a carta de Tiago refuta as ideologias contemporâneas que os nossos jovens, os nossos adolescentes são atacados continuamente. Por exemplo, uma simples leitura dessa carta já dá para entender o quanto o Evangelho de Cristo é incompatível com o marxismo, o quanto o Evangelho é incompatível com a teologia da libertação e outras teologias, por exemplo, a teologia feminista. Então já dá para entender que estudar essa carta será muito importante para você, meu querido jovem, para você, professor, que vai ter a oportunidade de refutar essas ideologias satânicas que são ensinadas dentro das escolas, dentro das faculdades e até mesmo dentro dos canais de redes sociais. Vamos começar aqui com o pensamento de Martinho Lutero. Na visão de Martinho Lutero, a carta de Tiago era a epístola de palha. Ele chegou a comentar e falar isso. A sua crítica estava ligada porque Tiago ensinava que a fé sem obra é morta. O que Martinho Lutero, naquela época que ele fez esse comentário, ele não entendeu que Tiago estava escrevendo para pessoas que já eram salvas. E Paulo, quando escreveu que a salvação é pela fé, ele estava escrevendo para pessoas que precisava ser salva. Ele estava dizendo, olha, a obra não salva, mas quem é salvo tem boas obras. Tiago está trazendo essa ênfase. Você que é salvo, você que diz ter fé em Deus, então a sua fé precisa ter boas obras, que é o resultado dessa fé, dessa transformação e desse encontro com Cristo Jesus. A nossa introdução, nós vamos começar com o nosso texto áureo, tá? O texto áureo traz a ideia da primeira lição. A primeira lição, ela tem como título um convite à autenticidade. O que é a autenticidade? A autenticidade é você ser verdadeiro com você mesmo, com os outros e com Deus. Então é você ser aquilo que de fato você é, diante de você mesmo, diante de Deus e diante das outras pessoas. Então ele começa dizendo o seguinte: eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me faz conhecer a sabedoria. Ele está dizendo que Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a pessoa autêntica, a pessoa que não faz de conta, a pessoa que não usa de hipocrisia. Então, Tiago vai tratar dessa autenticidade em vários aspectos da nossa vida, e é por isso que é importante você já inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque nós vamos estudar a fundo essa carta, sendo direcionado aqui pela nossa lição de escola dominical. A nossa introdução já começa, é uma carta prática, com conselhos que refletem uma chamada maturidade espiritual. O interessante é que Tiago está convidando aqueles a quem essa carta foi enviada para amadurecer espiritualmente. Tiago estava dizendo que esse pessoal precisava amadurecer na forma como eles enfrentavam as dificuldades, amadurecer na forma como eles tratavam as pessoas à sua volta, amadurecer na forma como eles tratavam o relacionamento entre eles e o sistema mundano. Então, eles estavam convidando esse povo, chamando esse povo para uma maturidade espiritual. O objetivo dessa carta é encorajar a viver uma fé genuína, ativa em meio às provações. Nós vamos estudar nessa lição de hoje a autoria da carta, o contexto da carta, o propósito, a atualidade e a importância dessa carta para a igreja e para os cristãos. Vamos lá, vamos começar com a autoria dessa carta. A Bíblia fala pelo menos de 3 Tiagos nessa carta. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e fala também de Tiago Justo, que era o irmão de Jesus. Um fato interessante é que, inicialmente, o Tiago, irmão de Jesus, o autor dessa carta, ele não creu no ministério de Jesus enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério terreno. Enquanto Jesus estava aqui pregando, ensinando, fazendo sinais, Tiago não creu em Jesus. O encontro de Tiago com Jesus foi justamente após a ressurreição de Cristo. Paulo
fala a respeito disso no capítulo de número 15, o verso 7 de 1 aos Coríntios. Ele fala que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos e também a Tiago. Foi nesse momento que Tiago se converteu. O autor dessa carta teve um encontro com o Senhor Jesus. Só que ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, conhecido por sua sabedoria e liderança pastoral. Por isso, essa carta que nós vamos estudar, estamos propondo estudar durante esse trimestre, ela tem um tom mais pastoral, de aconselhamento, né? Você vai entender por que ele escreveu essa carta um pouco mais adiante e vai entender o motivo por que ele escreveu com um tom mais pastoral, de aconselhamento pastoral. Falando um pouquinho de contexto histórico para que nós possamos entender essa carta e interpretar bem essa carta foi foi a primeira carta a ser escrita. Segundo os estudiosos, ela foi a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. Ela foi escrita por volta do ano 45 e 49 depois de Cristo. Então, ela é a carta mais antiga do Novo Testamento. É interessante observar que também ela foi destinada. Para quem que essa carta foi escrita? É importante nós entender isso, para nós não interpretar ela de forma equivocada, tá bom? A carta foi escrita para cristãos judeus dispersos por causa da perseguição que houve em Atos, capítulo 8, verso 1 e 4. Lembra daquela história onde Estevão foi morto apredejado e a Bíblia diz que os irmãos começaram a correr para salvar as suas vidas para as cidades vizinhas. Então o povo espalhou e aonde eles foram pregando o evangelho de Cristo. Mas chegou um certo tempo que os novos convertidos que haviam entregado a sua vida a Jesus em Jerusalém estavam sem acompanhamento pastoral. E eles começaram a ter dificuldade de enfrentar as provações, as dificuldades que vieram distante de alguém que pudesse dar conselho, de alguém que pudesse ajudar e orar. Por isso, eu reforço aqui a ideia. É muito importante você, jovem, ter alguém que pode te ajudar a caminhar, a te aconselhar. É importante você buscar ajuda pastoral, te aconselhar. Não decidir o que você vai fazer, mas buscar alguém que possa te aconselhar na sua trajetória, te ajudar na hora das lutas. É importante que você não passe por provações e dificuldades sozinho, mas peça alguém que lhe ajude em oração, peça alguém que lhe ajude com aconselhamento, porque esse povo estava disperso, estavam como uma ovelha que não tem pastor. E eles estavam precisando de alguém que lhes aconselhasse. E Tiago escreve essa carta justamente para esse povo que estava precisando de aconselhamento pastoral. Por isso a carta tem um tom mais pastoral. O estilo da carta é bem direto, é bem prático. Tiago era um líder pastoral preocupado com o cotidiano daqueles a quem ele liderava, das ovelhas que o Senhor havia colocado sobre o seu cuidado. Então, Tiago, ele não enrola, ele não é cheio de palavras difíceis. Não, Tiago é direto ao assunto. Tiago é direto ao ponto. Tiago traz a palavra direto para que a pessoa possa entender. Tiago não fica rodeando toco, né? Tiago, ele já traz a palavra direto ao coração daqueles a qual ele está aconselhando. Bem, como eu já disse a você, esse povo estava distante, estava precisando desse aconselhamento. E Tiago escreve essa carta justamente para ajudar esse povo a enfrentar as dificuldades que eles estavam enfrentando distante da igreja em Jerusalém. Há algumas características importantes dessa carta. Ele fala ali das 12 tribos dispersas, então ele estava falando para pessoas, judeus que haviam se convertido. Ele fala também, ele traz uma imagem de como se fosse o livro de Provérbios. Ele tem muita sabedoria para poder ensinar esse povo na forma de lidar de forma prática com situações adversas do cotidiano. Ele também faz menção de Abraão e faz menção também da sinagoga. Então ele estava escrevendo para um povo que havia saído do judaísmo, entregado a sua vida a Jesus, mas não estava sabendo lidar com situações diversas que entravam em choque com aquilo que eles tinham acabado de receber de Deus. E Tiago escreve essa carta para ajudá-los a lidar com as situações que eles estavam enfrentando.
O estilo e a estrutura dessa carta. Tiago traz o estilo bem direto, pastoral e prático, tá? Ele traz uma palavra que você pode praticar, colocar em prática no seu dia a dia. A estrutura dessa carta também ele traz conselhos sobre como enfrentar a provação, exorta contra a hipocrisia, a prática do amor ao próximo, ensinamentos morais baseados na sabedoria divina. Então, tudo isso faz parte da estrutura dessa carta. O objetivo da carta é fortalecer a fé e demonstrar a relação entre crença e ação, que ele chama de ortodoxia e ortopraxia. Né? Ortodoxia é forma correta de crer, e a ortopraxia é a prática correta daquilo que se acredita. Então, ele está trazendo tanto a relação entre fé e a prática. A fé não pode ser apenas na nossa mente, mas ela tem que ser transformada em atos ou atitudes que são compatíveis com aquilo que nós cremos. Então, o objetivo de Tiago com essa carta é fortalecer os irmãos para que eles continuem caminhando com Cristo. E o objetivo dessa escola dominical também é trazer uma palavra para o teu coração fortalecer. Por isso, é importante você se inscrever, ativar o sininho, se ainda não está inscrito, se inscreva nesse canal, porque nós vamos aprender algo maravilhoso nessa carta. A carta tem como objetivo guiar os crentes na maturidade espiritual, como enfrentar a provação. Tem muito crente que não sabe como enfrentar as provações. A carta tem como objetivo guiar você para enfrentar as lutas, te orientar como você deve se comportar diante das dificuldades, diante das lutas do dia a dia. Então, o propósito da carta ou da epístola de Tiago é guiar você à maturidade espiritual, é levar você a amadurecer espiritualmente na forma como você enfrenta as provações e também exortar você dizendo, olha, você não pode ficar só no discurso, você precisa praticar aquilo que você fala, você precisa praticar aquilo que você diz que crê. Então, o propósito da carta de Tiago é dizer, olha, você crê que Deus é aquele que cuida de todas as coisas, então você tem que praticar isso no seu dia a dia. Viver como uma pessoa que entende que Deus está no controle da situação. E ele vai um pouco mais além, ele também vem para encorajar os crentes a viverem como peregrinos firmes na esperança de Cristo. A epístola termina falando a respeito da volta de Cristo, da paciência com qual nós devemos aguardar a volta de Cristo. É continuar fazendo o que precisa ser feito, continuar praticando aquilo que nós acreditamos, mas com a esperança que Cristo voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Então, o propósito da carta é guiar você até a maturidade, mostrar para você que fé e obras têm que andar junto e também fortalecer você e dizer para você que vale a pena a sua perseverança, porque você é peregrino e forasteiro. Nós estamos aqui apenas de passagem e daqui a pouco nós estaremos na eternidade. Bem, a atualidade dessa carta. O que essa carta tem a nos ensinar? Bom, essa carta pode nos ensinar como ter paciência nas provações, pode nos ensinar a necessidade de ter um controle sobre a língua, que a língua ela pode dar vida e pode matar também, né? A língua ela pode ser veneno, mas ela pode também ser o leme do barco. O leme do barco significa guiar o barco em meio à tempestade, significa guiar o barco em meio ao mar. Agora, quando se fala de veneno, fala do poder de destruição da língua. A carta ela traz uma palavra a respeito desse assunto e é muito atual. Também a carta tem o interesse de ensinar a respeito da oração e da intercessão. É nessa carta que Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou. A diferença entre muitos crentes e Elias é que muitos crentes não mais estão orando, não mais estão acreditando no poder da intercessão diante de Deus. Também a carta é um chamado a uma vida autêntica, né? O que é uma vida autêntica? É viver de forma coerente com os princípios cristãos, é demonstrar a fé por meio de atitudes concretas,
né? A autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a compatibilidade entre crenças, valores e ações. A autenticidade na vida espiritual fala de praticar a fé de maneira que realmente possa se ver no seu dia a dia a crença em Jesus Cristo. Então é um chamado à autenticidade. Qual que é a importância dessa carta? Bem, para a igreja primitiva, essa carta era um guia moral e espiritual em tempo de perseguição. A carta era tão importante que ela se tornou um guia tanto para a moralidade, o viver segundo os padrões de Deus, como também direcionamento para enfrentar tempos de perseguição. Ela também destaca necessidade de perseverança e fé, né? Destacou para aquela igreja dizendo: vocês precisam continuar, vai valer a pena. E ensinou também que a fé sem obra é morta. E para nós hoje, qual que é a importância dessa carta? Ela relembra a importância da oração, do compromisso com a palavra e convite à prática de uma vida autêntica, né? A carta, ela tem esse objetivo. Ela é importante estudar essa carta e acredito que as próximas lições nós vamos adentrar propriamente dito aquilo que ela tem para nos ensinar. Então, nesta primeira aula, nós vamos trabalhar apenas esse ponto, tá? A carta de Tiago, ela é aplicável em todas as épocas. Ela te convida a crescer na maturidade espiritual e enfrentar as provações, enfrentar as dificuldades, ser perseverante, buscar a presença do Senhor. Ela nos ensina a viver de forma íntegra, refletindo a fé com ações práticas. Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula eu tenho certeza que nós vamos aprofundar ainda mais naquilo que a carta de Tiago tem para nos ensinar. A nossa próxima lição é como ser uma pessoa autêntica em meio às provações. Como enfrentar as provações de maneira correta, conforme aquilo que nós abraçamos, que é a fé em Cristo Jesus. Então não perca essa aula por nada, eu te espero lá. Curta, comente, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dessa próxima aula.